Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de 2 aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 1, versículo 20. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 20. Todos acharam? Glória a Deus. Porque todas quantas as promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós, amém? Igreja, existem promessas. É por isso que aqui Paulo está falando para a igreja de Corinto, porque todas as promessas que há de Deus, Deus tem promessas para a minha vida, Deus tem promessas para esta igreja, Deus tem promessas para a sua vida, Deus tem promessas para a sua família. E se essas promessas são de Deus, foram dadas por Deus, estão na direção do Senhor, a Bíblia fala que tem nele o sim, ou seja, vai se cumprir. Tem também nele o amém, assim seja, assim se cumpra na sua vida, assim aconteça. As promessas de Deus, elas não se frustram. Ontem, na verdade, eu estava vendo uma ilustração no Facebook, e eu achei interessante aquela ilustração, porque é uma historinha que eu sempre conto, inclusive, sobre a mulher que orava a Deus, e o macumbeiro abençoou ela, e na ilustração, não sei se vocês viram, tem um carro em alta velocidade, buzinando para as pessoas saírem da frente, e o diabo vê aquilo e fala, nossa, é a hora de eu pôr um empecilho, né? E ele vai e coloca uma pedra na frente daquele carro, para aquele carro bater e morrer todo mundo ali. Só que a hora que ele olha pelo vidro, pelo para-brisa, ele vê que tem uma mulher grávida. Ele vê que uma mulher está grávida, ela está para dar à luz, e ela precisa chegar no hospital. E então ele mesmo vai lá e arranca a pedra, para o carro passar. Aí, ele mesmo pega lá o carro e levanta o carro para o carro passar no meio dos outros, porque não tinha espaço. E o próprio Satanás, ali naquela ilustração, vai agindo para que aquele carro chegue no hospital, e aquela promessa que é um filho na vida de um casal, se cumpra. Aí no final está escrito lá, né? Quando existe propósito de Deus, até o diabo ajuda. Porque é um propósito. Existem promessas, e elas têm que se cumprir. Eu vou falar algumas promessas do Antigo Testamento que vocês conhecem muito, e eu vou citar elas aqui, vocês vão entender. Um dia Deus chega para Abraão no capítulo 12 de Gênesis e fala assim, de ti nascerá uma grande nação. Sim ou não? Todo mundo lembra disso? Uma promessa. Só que para se cumprir esta promessa, o que tinha que acontecer, igreja? Teria que ter multiplicação, não é assim? Teria que nascer um filho. Qual que era a situação de Sara? Estéril. Esterilidade. Mas isso impediu a promessa de Deus de se cumprir, igreja? Sim ou não? 25 anos depois, Abraão com 99 anos, conforme a Bíblia fala, não sou eu, Sara com aproximadamente 75, a Bíblia fala que os órgãos de Sara já estavam amortecidos devido à idade, mas mesmo assim, a promessa de Deus se cumpre. A promessa de Deus acontece na vida de Abraão, e dele nasce um menino único, ele só tinha aquele filho, e aquele filho chamava-se Isaac. Isaac que se casa com Rebeca, e para continuar esta promessa de Deus a Abraão, Isaac também tinha que ter filhos, para ir continuando a posteridade, e continuando ali a multiplicação. Mas qual que era a situação de Rebeca? Estéril. Aí eu quero até ler esse versículo, que ele é muito interessante, Gênesis 25, 21, coloca para nós ali, Arthur, Gênesis 25, 21, e Isaac orou, de que forma que ele orou, igreja?
Está todo mundo acordado, igreja? Está tudo bem aí? Está tudo bem, graças a Deus? E Isaac orou insistentemente, porque Rebeca também era uma mulher estéril. E mesmo que Deus tinha a promessa para Abraão, mesmo que Deus sabia que Rebeca deveria ter filhos, mesmo que tudo isso deveria acontecer, a Bíblia fala no final do versículo, e o Senhor ouviu as suas orações. O Senhor, verdade, eu tenho que agir naquela vida ali, porque existe uma promessa, e essa promessa tem que se cumprir. Igreja, nós temos promessas nas nossas vidas, mas muitas vezes nós não somos inoportunos, vamos falar assim. Nós temos que ser insistentes. Não, existe a promessa e eu vou ver essa promessa se cumprir. Não, existe uma promessa e eu vou ver ela na minha vida. Existe uma promessa e ela vai acontecer. Igreja, eu posso testemunhar disso aqui, e eu já cansei de falar, eu nem vou ser muito detalhado nisso aqui, porque muitos de vocês já escutaram. Eu tinha uma promessa, você vai ser pai, vai ter filhos. Só que quando eu fui casar, minha sogra, ela não pode ter filhos. E igreja, na hora que nós falamos, é hora de ter filhos, fomos lá para fazer um tratamento, para fazer as coisas lá conforme a medicina, e a Simone já estava grávida. E a Emanuele, que vocês conhecem, a mais velha. Aí ela engravidou de novo, e todos aqueles problemas que ela teve no seu passado, na sua juventude com 12 a 15 anos, se manifestou e perdeu. E o médico falou assim, não tem como ter filhos com essa mulher aí. Você tem que adotar. Não tem o que fazer, não tem nem como fazer fertilização. Eu falei, amigo, eu tenho uma filha de 15 anos, na época a Emanuele tinha quantos anos? Ela está com 9, a Rafaela, 8 anos, eu falei, tem uma filha de 8 anos lá embaixo na recepção. Como que não tem como? Não tem como para vocês, para medicina. Não tem como, eu não acredito. Eu falei, vamos lá comigo que você vai ver a menina lá embaixo. E eu vou falar uma coisa para você, eu vou ter a segunda filha, porque Deus já me falou que é 2. Eu vou ter a segunda, ou o segundo. E você vai fazer o parto. Você vai acompanhar o pré-natal. Para você ver o Deus que eu sirvo. E quando a Simone engravidou da Rafaela, eu falei para ela, procura lá, o doutor lá. Eu não vou falar o nome dele aqui, porque ele é bem conhecido. Procura ele lá. Ah, mas nós não tem plano. Eu falei, não, nós vamos pagar. Mas faz o acompanhamento com ele. Aí ela foi lá, procurou ele. Ela falou, você lembra de mim? Não, não lembro. Assim. Ela falou, você está grávida? Ela falou, tô. E teu marido mandou você vir aqui? Mandou. Então vamos acompanhar. Igreja, sem problema nenhum. Chegou no dia do parto. Eu falei, eu quero que nasça no dia do meu aniversário. Não, mas eu não vou estar aqui porque eu vou estar em São Paulo por causa do problema do Ielar, eu vou estar lá, isso, aquilo. Eu falei, não tem problema nenhum. Quem tiver ali que for parteira, faz o parto. Ah, você não precisa ser eu? Eu falei, não, Deus trouxe até aqui, cara, não vai nascer? Pode ficar tranquilo, vai nascer. E aí, no outro dia, uma médica doida lá, meu Deus do céu, bem louca mesmo, que faz parto na Amazônia, nesses lugares humanitários, estava lá, mas ela foi uma bênção, porque ela permitiu até que eu visse como é que funcionava, bem de pertinho. Ela só falou assim para mim, você não desmaia, porque se você desmaiar, eu não posso te acudir. Eu falei, não, fica tranquila que eu não tenho problema com isso aí não, eu não vou desmaiar não. E ela, então vem cá, vamos ajudar aqui. Aí eu fiquei lá, vi tudo e foi uma benção, igreja. A Rafaela veio saudável, vocês conhecem a Rafaela, né? Vocês não tem o que falar. E ele falou assim para Simone, ele falou assim, que fé de vocês, hein? Olha, falou que ia ter, com aquela situação, aqueles exames que eu vi, aquele monte de ultrassom lá, que era bem complicado a situação do seu ovário lá, das trompas não, né, porque a Simone só tem uma, não tem a outra, que foi arrancada uma devido ao câncer. Mas vocês acreditaram, que bênção. E olha, menina saudável, tudo deu certo. Igreja, oração, acreditar na promessa, se colocar diante do Senhor, insistentemente, para você ver as promessas acontecerem.
E aí nasce Esaú e Jacó. E a Bíblia faz outra promessa. Vamos ler um pouquinho para baixo. Gênesis 25, 22 e 23. Olha a promessa de Deus. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que eu sou eu assim? E foi-se a pergunta ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações existem no teu ventre. 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo. O maior servirá ao menor. Não tinha ultrassom para saber que no ventre daquela mulher tinha 2 crianças. Mas elas se mexiam demais. A barriga dela, eu imagino que ela estava dormindo, do nada ela virava para um lado para o outro, porque aquelas crianças lá dentro lutavam entre si. Então ela pergunta para o Senhor, ela faz uma pergunta, igreja: por que é isso? Por que eu estou sentindo isso? Deus falou: porque dentro de você tem 2 nações. 2 homens que vão originar 2 nações. Esaú origina os edomitas, e Jacó, que nós conhecemos, é o povo judeu que nós conhecemos hoje. Igreja, Deus responde, Deus fala: tem 2 nações aí. E eu vou falar mais: o menor reinará sobre o maior. E igreja, e eu quero até ler para vocês, para não esquecer de ninguém. Esaú dá origem aos edomitas, um povo forte, um povo grande, mas Jacó dá origem às 12 tribos de Israel, aonde os filhos de Jacó são Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Ele dá origem às 12 tribos de Israel. 12 tribos que dariam início à grande Israel que nós conhecemos hoje. 12 tribos que agora começa a se cumprir aquilo que ele prometeu lá para Abraão, lá atrás. Vai ser grande, vai ser uma nação. Não vai dar para contar de tanta gente que vai ser, de tantas pessoas que vão ser. Aí se você for em Apocalipse capítulo 7, versículo 4 e 8, você vai ver que duas tribos que eu citei aqui não são citadas em Apocalipse capítulo 7, versículos 4 e 8, porque foram tribos que se desviaram, foram tribos que se tornaram idólatras, foram tribos que saíram dos rumos do Senhor. É a tribo de Dan e a tribo de Efraim. Efraim não era filho de Jacó. Efraim era filho de José, que nasceu no Egito, mas que Jacó abençoou como filhos. E aí entraram no lugar de Dan e Efraim. Entrou no lugar não, né? Na verdade só de Dan, porque Efraim já não era. Entrou Manassés, o primeiro filho, na verdade, de José. Só que 2 tribos não chegaram, não estão contadas no Apocalipse. Por quê? Porque idolatria. Se desviaram no meio do caminho. Ah, mas eram os filhos de Jacó. Igreja, Deus, Ele é misericórdia, mas Ele é também justiça. Justiça, Ele é justo. Ele não faz as coisas de qualquer maneira. E então entra no lugar Manassés. Se você ler lá Apocalipse capítulo 7, você vai ver que a tribo de Dan sai e entra a tribo de Manassés no lugar. Nós também vemos que houve fome em Israel, muitas dificuldades, e José foi vendido como escravo para o Egito. E a Bíblia fala que quando Jacó desce com os irmãos de José para dentro do Egito, para não morrer de fome por causa dos 7 anos de vaca magra, só haviam 70 deles. Mas a promessa de Deus era que seria uma grande nação. E Deus então sustenta o povo lá no Egito.
durante ali os seus primeiros 200 anos, vamos dizer assim, foram tratados bem, porque José enriqueceu o Egito, mas os últimos 234 anos, a Bíblia fala que eles foram escravizados. Os seus filhos mortos por ordem de Faraó. Nasceu filho homem, ele falou para as parteiras: mata, faz com que morra lá na hora do parto, faz com que beba o líquido lá e morra. E as parteiras ouviram a Deus, não fizeram e foram abençoadas por Deus por isso. Aí eles pegam, não, então já que não fizeram, guarda, entra nas casas onde as mulheres estão grávidas, quando estiverem para nascer, peguem o menino se for homem e joguem no rio Nilo, a matança dos inocentes. Mas dado 434 anos, a Bíblia fala que Deus tira o seu povo de dentro do Egito, e era mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, igreja. Olha a promessa se cumprindo, mesmo com todas as dificuldades, com todos os problemas. Olha as promessas se cumprindo. Igreja, às vezes a gente não se atenta, mas eu vou contar um fato para vocês. Houve uma segunda matança dos inocentes, que foi quando Herodes ficou sabendo que nascia o rei dos judeus, através dos reis magos. Então ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E para poupar a vida de Jesus, para onde que Deus manda Jesus? Para o Egito. Olha o Egito mais uma vez. E ele vive no Egito, acredita-se, que de 8 a 10 anos. Não foi pouco. Ele ficou ali guardado. E aí a Bíblia fala, para se cumprir Oséias capítulo 11, versículo 1, que do Egito, o ungido de Deus foi chamado. Deus chama José e fala: pode voltar com o menino para Jerusalém, porque aquele que procurava a morte dele morreu. E ele já pode ficar lá, que não vai ter problema nenhum. Jesus também esteve no Egito, para o cumprimento das promessas. Igreja, eu quero ler um versículo com vocês que está em Êxodo, capítulo 2, versículo 1. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma mulher da casa de Levi. Uma das coisas que o judaísmo mais incentiva é que se casem dentro da sua familiaridade, dentro dos seus, não buscar fora. Se você olhar a história de Isaac, Abraão manda buscar uma mulher para Isaac na casa de Labão, que era irmão de Sara. E aqui nós vemos que um homem da casa de Levi se casa com uma mulher da casa de Levi. Esse homem chamava-se Anrão e essa mulher se chamava Joquebede. E quem que nasce, igreja? Moisés. Deus permitiu que ele fosse lançado no mar, no rio Nilo? Não. Ele foi colocado num cesto. E as águas o levaram até onde as filhas de Faraó tomavam banho e se banhavam no rio. E elas ficaram impressionadas com a beleza da criança. E então o trataram dentro do Egito como um egípcio, com os costumes egípcios, com os ensinamentos da escrita que só tinha no Egito, com os ensinamentos de liderança, para que ele liderasse o Egito, porque ele foi adotado como um egípcio. E depois o que Deus usou ele, igreja? Para quê? Para liderar o povo judeu. Na verdade, o Egito estava preparando aquilo que Deus precisava para a libertação do seu povo. Lembra que eu falei do começo do culto, da ilustraçãozinha lá, do diabo ajudando o carro a chegar no hospital? O inimigo que ia escravizar o povo judeu, começou que estava já escravizando, na verdade, porque nessa época já estava acontecendo a matança das crianças.
ajudou no cumprimento das promessas de Deus. Ah, pastor, mas por que Moisés precisava aprender a escrever? Nós não teríamos o Pentateuco. Nós não teríamos os 5 primeiros livros da Bíblia se Moisés não tivesse aprendido a escrita lá com o povo egípcio. Nós não teríamos os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Nós não teríamos esses livros. Mas Deus estava preparando um líder, Deus estava, vamos usar o termo lá do filme, né? Forjando um líder. E para isso Deus precisava de um puro sangue, Deus precisava de um homem gerado da melhor maneira possível. Por isso uma mulher de Levi e um homem de Levi, Anrão e Joquebede. E Moisés então cresceu, aprendeu a escrita, aprendeu a liderar, aprendeu a ter voz de autoridade. E aí, numa briga, defendendo um judeu, ele mata um egípcio. Deus o livra, levando ele, na verdade, para uma terra estranha, uma terra chamada Midian, aonde ele conhece uma mulher chamada Zípora. Zípora apresenta ele para o seu, que viria a ser o seu sogro, mas era pai de Zípora, Jetro, e deste casamento tem 2 gerações, Gerson, que significa peregrino em terra estranha, e Eliezer, me livrou da espada de Faraó. Igreja, o que eu estou querendo dizer com vocês com toda essa história? Por mais que existiu alguns percalços, por mais que existiu algumas circunstâncias contrárias, a promessa de Deus se cumpriu. A promessa de uma grande nação se cumpriu. Ah, mas escravizaram. Deus levantou um líder, tirou de lá e deu a terra de Canaã para eles. Ah, mas tirou as pessoas que estavam lá. A terra de Canaã já era deles, porque Abraão havia comprado a terra de Canaã. Então não é que foi tomado. Na verdade, quem tomou a terra de Canaã foram as pessoas que estavam lá. Porque como eles ficaram escravizados 400 anos no Egito, as pessoas tomaram posse da terra deles. Mas a terra era de Abraão, porque Abraão havia comprado. Deus cumpre as promessas, igreja. Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. No tempo dEle, da forma dEle. Nós não precisamos querer ajudar, como nós conhecemos a história, eu nem vou me tomar tempo com isso. Como Abraão, que vai lá e tem um filho com a serva Agar, e nasce Ismael, que nós conhecemos, povo palestino, povo difícil. Igreja, nós precisamos aprender a esperar no Senhor. E como nós estamos no mês de outubro, falando de pessoas pouco conhecidas ou até desconhecidas da Bíblia, eu quero falar de 2 pessoas pouco conhecidas na Bíblia, mas que fizeram a diferença e esperaram as suas promessas se cumprirem. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Eu quero ler do versículo 25 ao 38. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado. Diga assim comigo, foi revelado. Fala assim, foi prometido pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Qual que era a promessa, igreja? Você vai ver o Cristo. Você vai ver o enviado de Deus. Vamos continuar. E pelo Espírito Santo ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para que com ele procedessem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria
se maravilhavam das coisas que ele dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para um sinal que é contraditório, e uma espada traspassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o seu marido 7 anos, desde a sua virgindade. Diga assim comigo, 7 anos. Ela viveu com o esposo quantos anos? 7 anos. O esposo dela morreu. Ou seja, ela casou, ficou 7 anos com o marido e ele morreu. Vamos continuar lendo. E era viúva de quase 84 anos. Diga comigo, 84 anos. Quantos anos essa mulher tinha, igreja? 84 com 7, 91. Se ela casou com 15, 16 anos, quantos anos ela tinha? Mais de 100 anos, igreja. Vamos continuar lendo. Não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Esses são os personagens que eu quero falar, pouco conhecido esses dois personagens, Simeão e Ana, mas que esperaram o cumprimento da promessa, que aguardaram o cumprimento da promessa. E eu quero dar alguns detalhes para vocês que às vezes passam despercebidos. Versículo 27. E pelo Espírito Santo foi ao templo. Simeão estava no templo, igreja? Não. Poderia ser a folga dele, sim ou não? Poderia ser a escala de descanso dele naquele dia. Mas o que o Espírito Santo falou para ele? Vai para o templo. Vai para o templo. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia o que ele ia ver. Mas aí no versículo 28, e ele então o tomou em seus braços. Maria e José chegam com o menino Jesus para ser apresentado. E fala para Simeão, está aqui, nós viemos apresentar o nosso filho, recém-nascido. Devia ter lá seus 45 dias mais ou menos. Viemos apresentar ele. E a hora que Simeão toma na mão, o Espírito Santo deve ter falado para ele: hoje está se cumprindo aquilo que eu te prometi. Aquilo que lá atrás eu te prometi. Este é o menino Jesus. Igreja, pode demorar o tempo que for, pode acontecer dificuldades que for, na hora, no momento exato, na hora que for para se cumprir, Deus vai trazer até você. Simeão não estava no templo, não devia ser a escala dele, ele poderia estar de folga, alguma coisa assim, mas Deus fala: vai para o templo, Simeão, vai para lá. E a hora que ele pega o menino no colo, ele fala: Senhor, pode despedir em paz agora esse teu servo, ou seja, posso morrer, porque se cumpriu a tua promessa na minha vida. Se cumpriu aquilo que o Senhor prometeu na minha vida. Pode demorar o tempo que for, o diabo pode tentar atrapalhar da maneira que ele quiser, mas a hora que chegar o momento, igreja, vai se cumprir, as coisas vão acontecer. Eu estou dizendo isso quanto a promessas de cura, de libertação, financeiras, de restauração, mas também, como eu disse no começo, estou dizendo isso a respeito de promessas da segunda vinda de Jesus, de céus e inferno. Vai chegar um momento que tudo vai se cumprir. Quarta-feira ainda eu falei aqui, para fazer a abertura para a ministração do Guilherme, eu falei aqui na igreja, eu falei aqui, aquele versículo que está lá em Mateus 6,33, que todo mundo recita ele de cor e salteado: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua
justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Igreja, durante muito tempo eu tive uma visão desse versículo, e a semana agora passada, porque hoje é o primeiro dia da próxima semana, Deus me trouxe uma outra revelação desse versículo, e por isso que eu fiz a abertura na quarta-feira citando ele. Todos os dias nós acordamos querendo vencer, todos os dias nós acordamos querendo ganhar dinheiro, todos os dias nós acordamos com um sonho, com um projeto, com uma meta, com uma visão, com algo que nós queremos alcançar. E sabe o que Deus tratou comigo? Todos os dias você precisa acordar buscando uma forma de alcançar o reino de Deus, buscando uma forma de agradar a Deus para conseguir a salvação no último dia. E todas essas coisas eu acrescento. Tudo que você precisa, eu vou acrescentar. Mas todos os dias, busque em primeiro lugar fazer a minha vontade, obedecer aos meus mandamentos, escolher a Deus, conforme foi cantado o primeiro hino aqui, que todos os dias o pecado vem, mas todos os dias escolha obedecer a Deus e fazer a sua vontade, para que você consiga chegar no reino de Deus, para que você consiga entrar no reino do Senhor. Ai, pastor, mas eu tenho tantas metas. Igreja, e se você morrer amanhã? E se você morrer hoje? E se algo acontecer na sua vida e você não tiver mais o dia de amanhã? Você buscou em primeiro lugar o reino de Deus? Porque todos os sonhos e projetos acabaram. Você morreu, não tem mais o que fazer. Todas as suas lutas, dívidas, problemas e dificuldades passaram. Não tem mais o que fazer. Você buscou em primeiro lugar o reino de Deus? Todos os dias nós acordamos com uma meta, com um objetivo. E eu quero que a partir de hoje você ponha essa meta no seu coração. Acorde todos os dias pensando: eu preciso chegar na eternidade. E para isso, todas as minhas decisões durante esse dia precisam ser buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quantos anos Ana tinha, igreja? Mais de 100. Ela buscou satisfazer as suas vontades, os seus desejos, sim ou não? Não. O marido dela faleceu, ela só ficou 7 anos com o marido dela. A Bíblia fala que então, a partir da viuvez dela, da morte do seu marido, ela se decidiu em estar na presença do Senhor, com jejuns e orações, e não permitiu que a idade, porque tem uns crentes que vai ficando velho, vai ficando meio doido da cabeça, vai ficando meio endemoniado, não permitiu que isso tomasse conta da vida dela, mas ela foi ficando cada vez mais fiel. E qual que foi a recompensa dela, igreja? O Espírito do Senhor também levou ela para o templo. E quem que ela viu? O menino Jesus. E ela se alegrou. E eu acredito, igreja, eu até escrevi aqui, a dedicação e o domínio próprio de Ana foi um exemplo para todos aqueles que estavam ao seu redor no templo. E Deus a recompensou. Não foi prometido para ela, foi prometido para Simeão, que ele veria o Messias. Mas Deus a recompensou com ela vendo o menino Jesus. O grupo de louvor já pode subir aqui. Eu quero ler com vocês um versículo que está lá em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro 3, do 7 ao 10. Segunda Pedro 3, do 7 ao 10. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro
e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignorem uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Igreja, às vezes nós achamos que Deus não está vendo, que as coisas estão demorando. Às vezes Ana poderia ter pensado isso, Simeão também, mas um dia as promessas se cumpriram na vida deles, e foram promessas de bênçãos. Eles veriam o menino Jesus. Um dia as promessas se cumpriram lá no passado, conforme eu li para vocês, até Moisés, começando lá em Abraão, porque depois de Moisés ali, Israel vira uma grande nação, o povo judeu que nós conhecemos hoje. Mas Deus cumpriu as promessas mesmo com muitos empecilhos, mesmo com muitas dificuldades, como a esterilidade de Sara, de Rebeca. Igreja, vai chegar um momento que esse texto que nós acabamos de ler de 2 Pedro capítulo 3, do 7 ao 10 vai se cumprir. Os céus e a terra vão se passar, tudo vai acabar, vai haver um grande estrondo no céu, e todas as coisas vão ser consumidas pelo fogo. E a Bíblia fala que isso os ímpios têm que passar, mas nós, como filhos de Deus, temos que entender que as promessas se cumprem, tanto as promessas de bênçãos que cada um de vocês tem, de libertação, de vitória financeira, como também as promessas que os céus e a terra vão se passar, como também as promessas que Jesus vai voltar. E nós temos que estar como Simeão e Ana, esperando, confiantes, com as nossas lamparinas, o quê? Acesas. Com o que de sobra, igreja? Com azeite de sobra. Porque senão, como eu li aqui, eu vou parafrasear rapidinho, o dia do Senhor vai vir como um ladrão na noite, e vai pegar muitas pessoas desapercebidas, porque o próprio Jesus lá em Mateus 25, a partir de Mateus 25 ele fala: casarão, darão esse casamento, farão festas, estarão bêbados, comendo, se saciando, assim como nos dias de Noé. E de repente, nossa, achei que era uma barata. E de repente, a arca se fechou, o dilúvio caiu e 8 almas se salvaram. As pessoas vão estar comendo, bebendo, se divertindo, casando, dando-se em casamento, fazendo festas, brincando, satisfazendo a sua carne, diferente de Simeão e Ana, que se guardaram e foram recompensados. E de repente vai haver um estrondo no céu, as coisas que existem vão começar a pegar fogo, e muitos vão se perder, muitos vão para o lago de fogo e enxofre, porque não esperaram, não aguardaram, não confiaram, não acreditaram nas promessas. É legal as igrejas que pregam: Deus te promete prosperidade, Deus te promete riquezas, Deus te promete filhos, você será mãe de filhos, Deus te promete que você vai crescer, a sua empresa vai multiplicar muitas vezes. É legal, mas o que vai de gente rica para o inferno, igreja? O que vai de crente abençoado para o inferno?
Eu vou dar um exemplo, porque isso não é opinião minha não. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Quantos leprosos Jesus curou? Alguém lembra? Hã? Tinham 10 leprosos, é isso, né? Alguém falou lá no fundo, 10. Jesus falou para os 10. Pode ir lá se mostrar para o sacerdote lá que vocês vão ser curados. Quantos foram curados, igreja? Os 10. Quantos foram salvos? Hã? Por quê? Porque ele voltou. E a Bíblia fala que ele era o quê? Estrangeiro. Ele não era judeu. Ele voltou para agradecer. Aí Jesus fala assim, cadê os outros 9? Não vieram. Só você voltou? Só eu. E você é estrangeiro? Ele fala, sou estrangeiro. Por causa da tua fé te salvou. Você está salvo. 10 foram curados. 1 foi salvo. Muitas pessoas vão receber prosperidade. Muitas pessoas vão receber suas bênçãos. Muitas pessoas vão receber a multiplicação na sua empresa, nos seus negócios. Porque está sendo pregado, né? A prosperidade está sendo muito enfatizado. Pouco se enfatiza sobre Simeão e Ana, que se guardaram para o Senhor, que acreditaram nas promessas da vinda do Messias. Só que poucos serão salvos. Poucos vão chegar no reino dos céus. Poucos têm priorizado primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Poucos têm acreditado na promessa de que Ele vai voltar. E muitos ficarão. Se coloque de pé, igreja. Eu não sei o que tem te impedido de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, assim como Simeão e Ana. Eu não sei o que tem te impedido, quais são os seus pensamentos, vontades, desejos e emoções que tem te tirado da presença do Senhor através de atitude errada. Mas eu gostaria que nesta hora você fechasse os seus olhos e orasse. Senhor, eu sei que uma hora a tua promessa vai se cumprir. Ou o Senhor vai aparecer no céu com um grande estrondo, conforme nós lemos no livro de Pedro, ou eu vou até o Senhor de alguma forma, seja por uma doença, seja por um acidente, seja por uma morte natural, seja por qualquer situação, porque a única certeza que nós temos nesta vida é que um dia nós vamos morrer. Um dia nós vamos morrer. Não sei se eu consigo trocar de carro, não sei se eu consigo uma igreja maior que essa, eu não sei quantos membros, eu não sei de nada, eu só sei que um dia eu vou morrer. O resto vai ser tudo consequência do que acontece porque eu estou vivo. Mas feche os seus olhos nesta hora, igreja. Ore ao Senhor e fala assim, Senhor, assim como Simeão e Ana, eu quero buscar em primeiro lugar o teu reino. Eu quero limitar as minhas vontades, eu quero limitar a minha carne, os meus desejos, porque eu quero chegar diante do Senhor. Eu quero um dia morar no novos céus e nova terra. Eu quero um dia estar diante da tua presença, assim como Simeão pegou o menino Jesus. Eu quero um dia que essa promessa se cumpra na minha vida e que eu seja salvo. E para isso eu tenho que obedecer, para isso eu tenho que te servir, para isso eu tenho que estar na tua presença, Senhor. Para isso, Pai, eu tenho que limitar a minha carne, os meus desejos, vontades e emoções. Para isso eu preciso a cada dia deixar algo por Ti, Jesus. Deixar alguma vontade por Ti, Pai, deixar algo que toma meu tempo por Ti, Jesus. Que nós possamos esta hora, Pai, confiar e chegar mais perto de Ti, Senhor. Glória a Deus, graças a Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, continuação dos versículos que eu havia lido. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em quem habita a justiça.
Quem aqui aguarda novos céus e nova terra? Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Igreja, essas promessas vão se cumprir. Assim como todas as promessas se cumpriram. Eu li várias promessas que se cumpriram para vocês entenderem que essa promessa vai se cumprir. Os céus se desfarão com fogo. Uma hora nós vamos ver isso acontecer, ou vamos nós morrermos e chegarmos diante de Deus. E quem estiver buscando em primeiro lugar o reino de Deus, terá direito a novos céus e nova terra. Que Pedro está falando assim, ó, nós, ele está pondo uma vírgula, ele está falando assim, ó, vai haver destruição, vai haver fogo, as coisas vão se consumir, os céus vão se passar, só problema. Mas ele fala, mas nós que esperamos, nós que confiamos em Jesus Cristo, nós que entregamos a nossa vida para Jesus e nos desviamos do pecado, porque igreja, às vezes a gente prega aqui e parece que é difícil cumprir a Bíblia, só que é a coisa mais fácil do mundo, porque ela só te dá dicas de como viver bem. Se você não trai a sua esposa, você não tem problema com sua esposa, com o divórcio. Ah, mas ela pode me trair. O problema é dela. Ela vai pagar o preço, você não. Se você não bebe, você não tem problema com bebedice, com alcoolismo, você não tem problema com embriaguez. Muitas coisas você vai evitar, como a Bíblia fala em Eclesiastes, muitas dores. Para quem são os ais, se não para aqueles que se demoram na bebida misturada? Se você não tem ódio no coração, muitas doenças vão ser evitadas, muitos problemas, porque muitas vezes o teu corpo físico sofre aquilo que tua alma está passando. Se você não tem raiva, a mesma coisa. Se você não é uma pessoa ansiosa, você vai evitar estresse, você vai evitar depressão, porque você não é ansiosa, você espera as coisas na vontade do Senhor. Igreja, vou dar alguns exemplos que eu anotei aqui. Se você não é um glutão, uma pessoa que come demais, você não vai ter dificuldade com a obesidade, e nem com os problemas que a obesidade te traz. Igreja, as bênçãos do Senhor não são difíceis não. Na verdade, o que as promessas de Deus e também os seus estatutos, as suas leis querem, é que você viva bem, é que você tenha paz. Simeão cumpria a vontade do Senhor lá no templo, foi abençoado com o cumprimento da promessa. Ana não se entregou a homens, a prostituição, a dificuldades, a problemas, não foi uma véia mexeriqueira, não se deixou levar por problemas da idade, principalmente cristãos. Não, a Bíblia fala que ela se mantinha firme em jejuns e orações, foi recompensada em vendo o menino Jesus. Não é difícil não, igreja, mas sabe qual que é o problema? Todos os dias nós acordamos com um objetivo, todos os dias nós acordamos com uma meta, todos os dias nós acordamos com um direcionamento, com um sonho, com uma situação que nós queremos, e muitos desses sonhos não está em primeiro lugar o reino de Deus, não está em primeiro lugar a justiça de Deus. Ah, mas eu sou cristão, será? Ah, mas eu sirvo a Cristo, será? Será que as promessas de novos céus e nova terra e uma eternidade vai se cumprir na sua vida? Ou você vai ser como um dos 10 leprosos que receberam campanha de prosperidade, passa no sal, passa no portal, recebe isso, pega aquilo e compra o Monte Moriá, e compra o Monte Caveira, e pega, tem também lá como o caixãozinho com a caveirinha, e vai prosperando. Só que na hora que a trombeta tocar, ou então o teu número for cantado lá no céu, fala assim, você buscou tantas coisas,
mas não buscou a eternidade. Tomou tantas decisões, mas não tomou a decisão pelo reino dos céus. E novos céus e nova terra não é para você. Igreja, as promessas de Deus vão se cumprir. Tanto as de vitória, de bênçãos, de cura, de milagres, de sinais, como também as promessas de segunda vinda, as promessas de salvação, as promessas de um novo céu e nova terra. E nós temos que estar como Simeão e Ana, esperando, aguardando, preparados para aquele momento, para a hora que ele chegar, não te pegar de surpresa. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar? Feche os seus olhos, vamos orar, vamos encerrar o nosso culto.